E aí, a gente vai iniciar isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre detecção de objetos, né? Ou Object Detection. E é um tema muito interessante e tem várias aplicações que provavelmente você já viu na mídia. Então, eu creio que a versão mais assim, padrão e, na minha opinião, conhecida, menos pra mim pessoalmente, por exemplo, é o YOLO, né? Que eu vi sendo usado, por exemplo, para inteligência artificial em League of Legends, por exemplo, para ver, saber onde estão os inimigos, os personagens e tal. Tem outra que não tô mostrando aqui, mas vou mostrar no próximo episódio. É Template Matching, que é usada para bots, por exemplo, em jogos, né? Pra IA conseguir jogar o jogo e conseguir saber onde estão os objetos, potions, monstros, enfim. Eu já vi no Tibia sendo usado Template Matching, por exemplo, e no Albion Online, né? Então, basicamente, você quer fazer reconhecimento de pessoas, de ver diferentes objetos também, conseguir separar o que é o que, né? Também tem adaptações disso, que você tem sistemas que descrevem a imagem de imagem para texto. Então você tem aqui um exemplo de um sistema que eu já vou explicar que funciona como se fosse um sistema quadriculado, né? Você pode computacionalmente separar as regiões e conseguir ter uma questão probabilística em relação à posição das coisas, em relação aos pixels dessa imagem, né? O que o computador vê, o software, né? A IA, são os pixels da imagem que representam padrões nesse sistema, né? A gente vai ver como é de uma forma mais simples posteriormente. Mas aqui vamos dizer que nosso sistema modela a detecção como um problema de regressão. Ele divide a imagem em uma escala S por S. Então, aqui a gente vê uma matriz. E para cada célula da grade prevê caixas delimitadoras meio confiantes para essas caixas e probabilidades, né? Essa confiança é chamada confidence, né? E aí, é isso que um tensor, né? Em relação a essas células, né? Eles usam Convolutional Neural Networks, que a gente já viu anteriormente, que é muito aplicável para questões de imagem, né? E aqui são os resultados, né? Dá pra ver que a IOLO na época estava melhor que outros modelos anteriores, né? Como RCNN, por exemplo. E posteriormente os modelos ficaram melhor que o IOLO, né? Que esse paper de 2021. Mas a gente vai ver alguns como RetinaNet, que é um pouco melhor em comparação aos modelos anteriores. Mas pode ver que a precisão ainda de humanos é maior. A gente tem alguns resultados do próprio artigo, né? Em imagem, né? Então, para reconhecer faces, personagens, né? Aqui carros, pássaros, barco com Jack Sparrow aqui, por exemplo. Enfim, é reconhecimento de objetos mesmo. E tem esse paper aqui embaixo sobre um review nesse tema. E você tem o que foi feito de avanço nessa questão ao longo dos anos, né? Então, os métodos que foram evoluindo, né? O YOLO, você vai ver aqui, por exemplo, o RCNN, Fast RCNN, que é um pouquinho pior que o YOLO. E, mais recentemente, redes neurais piramidais, né? Ou redes piramidais, ou Pyramid Networks. E também o RetinaNet, que a gente vai ver ambos posteriormente. Tem resultados um pouquinho melhor. O YOLO, né? Então, é tudo para reconhecimento de objetos. Do ponto de vista visual, computacional, esse problema pode ser explicado, e não somente assim. Tem outras formas de você fazer isso, né? Como filtros de Kalman e tal. Mas você pegar, tem toda uma aritmética com relação a isso, seções da imagem e fazer o que é chamado de imagem integral com relação a essas seções. Então você cria uma matriz que representa a imagem, input, e você consegue categorizar seções dessa imagem com base nesse input, né? E aqui você tem um exemplo de outra coisa chamada Feature Selection, uma coisa chamada ADA Boost. Para além disso daqui, para você saber o que tem na imagem, né? Tá contido na imagem, você tem um sistema de classificação do que é o que nessa imagem, né? Em relação aos weights do sistema. É um método de classificação, né? Então, ADA Boost, o reforço adaptativo, é um classificador de reforço de conjunto que combina vários classificadores fracos para melhorar a precisão dos classificadores gerais. É um método de conjunto interativo, né? E ele constrói um aluno robusto combinado com muitos alunos fracos, né? Então, você tem um sistema em que você quer tirar a melhor classificação possível
com relação aos weights que representam melhor o seu objetivo, que é conseguir reconhecer objetos, né? E aí, você vai ter aqui, por exemplo, outra versão dessa questão. A ideia básica por trás da Push é ajustar os weights dos alunos, que são os learners, né, nesse contexto, são um termo subjetivo, é isso? E treinar a amostra de dados em cada iteração, de forma a garantir previsões precisas, né? Observações comuns. E outro exemplo é o chamado de Classifier Cascade. E o termo Cascade significa que o classificador assim produzido consiste em um conjunto de classificadores. E no caso você quer aplicar isso é de um interesse que você quer aplicar isso aqui, né? E aqui é um exemplo de como isso é feito em relação ao shape que o sistema de IA tem que entender. Então, por exemplo, essa imagem aqui do Barack Obama, e o que IA tem que entender, né? Do que forma uma imagem em si. Embora isso aqui é uma versão anterior, né? Que com certeza não consegue fazer coisas tão complexas como a gente vê hoje. Então, você tem aqui os tipos de shapes com relação a uma figura e esse método de detecção de faces assim. E aí, no caso, você tem a representação em grayscale, que é essa imagem preto e branco, né? E aí você tem os pixels que representam uma questão binária com relação à imagem. E aqui, no caso, tem uma representação matricial mais complexa, que você tem quantidade de luz e sombra com relação a uma imagem, né? Uma imagem preto e branco. Mas se você vê em cada pixel, você vai ver uma bolinha preta e uma bolinha branca, né? Aqui nesse caso aqui é com vários tons do branco ao preto, né? O preto e branco. Então, no caso do Classifier Cascade, né? Você tem uma competição entre classificadores para saber qual que é o melhor. Nesse caso, para reconhecer faces, né? Qual é o melhor classificador que tem melhor resultado. E aí tem o que é chamado de RetinaNet, que é um pouquinho melhor que o YOLO. Chama RetinaNet porque parece uma pirâmide, né? Você tem a imagem inicial e um sistema que vai de cima para baixo, perdão, de baixo para cima, por exemplo, nessa imagem aqui, para prever as estruturas da imagem e tentar separar ela de forma visual, né? E esse daqui é um método, tanto quanto a proposta do RetinaNet, mas esse aqui é um método que é extremamente importante aí para os avanços com relação ao YOLO anterior, né? Então o YOLO foi um avanço incrivelmente grande, né? Mas a Pyramid Net é um padrão agora, né? E aqui é um exemplo do paper chamado Focal Loss for the Dense Object Detection, que tem a ver com RetinaNet. E aqui você tem o YOLO, por exemplo, o resultado do RetinaNet sendo melhor também que outros sistemas de IA, né, como FCN. E aí, no caso, tem aqui o exemplo, né, RetinaNet, várias versões sendo resultado melhor, né, que o outro. Caso também melhor que o YOLO. E aqui é um exemplo visual, né, desse paper em si, usando o ResNet também. Eu não lembro se a gente viu, se eu mostrei anteriormente, que é o Residual Net, né? Então você tem um sistema de baixo para cima inicialmente, depois a parte da Pyramid Net com relação a tentar entender visualmente parâmetros da imagem. Tentar entender seções dessa imagem, conseguir construir de melhor forma e construir o que essa imagem significa, né? Do sistema que você quer fazer. No caso, você quer reconhecer objetos, né? Uma imagem, ou um vídeo, por exemplo, em tempo real, né? Que é o objetivo do YOLO, por exemplo. Então, essa Pyramid Net, né? Ou FPN, é um extrator de recursos que pega uma imagem em escala única de tamanho arbitrário, como entrada, e gera mapas, né? Mapas probabilísticos de recursos de tamanho, de features, né? A tradução aqui não foi tão boa minha. É de features de tamanho proporcional em vários níveis, de maneira totalmente convolucional, né? Usando redes convolucionais. Como a gente vê aqui, né? Tem uma imagem. O que são convoluções nesse contexto, né? É uma imagem que você tem uma degradação do seu tamanho. Depois, nesse caso, a ResNet, né? Depois você volta com o valor anterior. Só que por que você coloca num tamanho menor? Porque você consegue analisar ela de uma forma mais eficiente, né? Uma imagem, por exemplo, com alta qualidade,
ela tem mais pixels e, obviamente, vai ser mais complexo de você analisar. Então, você tem que reduzir o tamanho da imagem para você analisar melhor, para depois você colocá-la no tamanho original, por exemplo, que é o objetivo do CNN. Só que é bem complexo, não é só simples, como eu falei agora, né? O caminho ascendente da computação de Ford, no caso, ascendente de baixo para cima, né? O descendente de cima para baixo. E aí, no caso, você tem aqui que calcula uma hierarquia de features, né? E consiste de um mapa de recursos, mapa de features. Para a pirâmide de recursos, o nível de pirâmide é definido para cada estágio, né? A saída da última camada de estágio é usada como um conjunto de referências e mapas de características, né? Então, no caso, o último estágio aqui, da primeira parte do ResNet, depois você tem de cima para baixo o último estado da classificação que foi feita, né? Pense como uma forma diferente das que a gente viu anteriormente, de tentar entender uma imagem visualmente, né? Então, você tem um exemplo que, eu não sei se esse artigo aqui ou outro, dos que eu citei, que fala sobre como só essa rede aqui não é o suficiente para a classificação das imagens, para você conseguir fazer detecção de objetos, né? Você precisa de uma coisa chamada RPN, ou Region Proposal Network, né? Que é para você conseguir ainda mais achar características específicas dessa imagem, né? Então aqui é um exemplo de uma rede computacional com relação a isso, né? Você quer achar naquele padrão quadripulado, né? Seções da imagem e tentar criar camadas com relação a isso, né? Você pegar características específicas da imagem e, no fim, que você quer reconhecer coisa, né? No caso aqui, um cavalo, uma pessoa. E aqui o próprio sistema dá o nome das coisas, né? Pode fazer isso de forma não supervisada, ou de forma supervisada, ou semi-supervisada, né? Como a gente já viu anteriormente. Mas é interessante você ter alguns exemplos que é cachorro, que é carro. Que aqui é um cachorro, que é um gato, por exemplo, uma mesma imagem, às vezes em vídeo, tempo real. E isso aqui pode ser usado também para reconhecer, por exemplo, bandido na rua, por exemplo. Reconhecimento facial em tempo real. E alguns até candidatos a prefeitura de São Paulo têm falado que vai usar isso, né? Não tô falando que isso é certo, a questão é que é um exemplo de aplicação, né? Que pode acontecer que a IA pode confundir o rosto de uma pessoa. E aí, no caso, prender uma pessoa que não é culpada, por exemplo. Enfim, tem outras aplicações, né? Text não barca, por exemplo. E aí você tem... Uma coisa também que é interessante, que eu não mostrei ainda, é algoritmos de IA, né? Também tem alguns algoritmos sem IA para isso. De segmentação de imagem, né? Que é muito importante. Tem várias aplicações de IA em jogos, né? Você separar, por exemplo, aqui o que é árvore, o que é água, o que é carro, o que é pessoa, o que é terra. E isso é muito usado, por exemplo, para carros autônomos, né? O Tesla da vida, né? Que são aqueles carros que andam sozinhos. Eles precisam de forma de segmentação de imagem. Extremamente importante para eles entenderem, por exemplo, vamos supor que o carro da Tesla tá atravessando, andando na rua e passa um cachorro. E vamos supor que ele pode parar, por exemplo. Vamos supor que o cachorro tá parado na rua, ele pode parar, ele para. Vamos supor que é uma pessoa, obviamente ele tem que parar. Vamos supor que é um cachorro, só que se ele parar, ele pode acabar causando um acidente, se ele parar de uma forma brusca, por exemplo. São várias questões que têm a ver com segmentação de imagens e contexto com relação a essa imagem, né? E você consegue fazer isso computacionalmente. Você pode usar o YOLO, por exemplo, ou agora essas versões melhores, né? Aqui embaixo eu coloquei um exemplo do Fast RCNN, né? Tá falando sobre SRPN. Então, esse aqui que a gente viu nesse paper aqui embaixo, né? Mas aqui pode ser aplicado com vários tipos de algoritmos, né? Então, aqui é um exemplo da RPN de uma forma, assim, mais fácil de entender, né? Peguei esse artigo no Medium, que você tem aqui a FPN inicialmente, né? Tem essa rede aqui, que a gente viu anteriormente, que eu já falei sobre. E aí, como eu disse, ela não é o suficiente sozinha. Precisa de mais coisas, né? Você viu que essa imagem, ela é um tamanho grande, né? Ela foi reduzida a um tamanho pequeno. Depois ela foi analisada. Quando ela estava menor, que é mais fácil, computacionalmente mais eficiente, né? Com a imagem menor. E agora você tem a imagem já analisada, tamanho maior, que vai ser agora analisada semanticamente pelo RPN, né? Então, uma é relacionada a você
conseguir analisar a imagem de uma forma mais eficiente, que obviamente seria impossível você analisar, sei lá, 100 mil imagens, 50 mil imagens de forma eficiente se você deixar as imagens do mesmo tamanho, né? Porque você tem que ter todas as redes computacionais para isso, né? Para você ter formas de você deixar a imagem menor e maior para você analisar. Depois tem as questões padrões com relação à CNN aqui, né? Então, o que você tem que tirar é que em detecção de objetos hoje, o estado da arte tem a ver com FPN e RPN. As duas coisas são importantes, né? E eu quero mostrar um pouco como era antes, né? Tem esse paper aqui que eu já citei anteriormente sobre os 20 anos de pesquisa em detecção de objetos, né? Eu tava vendo fazendo um curso de psicologia da rede de cursos da Yale, né? Então você vai, por exemplo, no Google, põe Yale Psychology Course. E na página dele de cursos vai ter esse curso. Tem umas 20 aulas, por exemplo. E nas primeiras aulas, o professor, que é o Paul Bloom, né? Já tinha feito um curso dele anteriormente no Coursera, que é um pouquinho menor, mas que é um pouco mais recente, né? Ele fala sobre essa questão de que, na época dele, 2007, né? Que nenhum sistema de IA ainda conseguia reconhecer faces, né? Então é interessante que hoje o nível tá tão alto. Ele falou isso em 2007, né? Esse paper aqui do Hugging Face de 1991. Ele explica que isso, então, provavelmente na época, né? Obviamente, hoje ele provavelmente não tem essa opinião. Mas em 2007, né? Isso é extremamente complexo, né? Provavelmente tinha a ver com a complexidade do cérebro e tal. Mas hoje em dia a gente vê que os avanços foram tão grandes, né? Que reconhecimento facial é alguma coisa aplicada até em empresas, né? Reconhecer funcionários, né? Então aqui, por exemplo, tem exemplo do paper do LeCun, que a gente viu anteriormente, em relação a redes computacionais para conseguir a aplicação no mercado bancário, né? Enfim, ele tem vários exemplos da evolução. Aqui, por exemplo, o que a gente falou agora sobre feature pyramids, né? Redes piramidais, multi-resolution, várias coisas aqui que foram importantes em algum contexto, né? A gente vê alguns modelos que tem celular aqui ao longo dos anos. Aqui sobre uma coisa chamada Context Prime e detecção de objetos, aí a gente vê o YOLO aqui e o RFCN, por exemplo, entre outros modelos. E a gente vê aqui uma coisa chamada Hog Maps, né? Que eu já vou explicar como funciona. Basicamente, é uma outra forma de visualização computacional. Você tem a célula, o bloco de grupos da célula e uma janela que você quer pegar seções dessa imagem. No caso, o gato. Por exemplo, se você fazer um estudo com relação a semântica de segmentação de imagens, o que é importante nessa imagem desse gato, né? Com certeza nessa parte aqui no fundo, né? Fundo é meio que inútil. Então o algoritmo de segmentação de imagens, ele tem que entender que isso daqui é um gato e o fundo é inútil. E assim entender o que está acontecendo. E aqui você vê que é uma representação tridimensional do sistema, né? Essa imagem é bidimensional. Então você tem aqui as células, os blocos, você tem um sistema tridimensional sendo criado e uma integração. Que é uma integração? Uma soma. É uma soma de todas as células, conjunto de células que formam blocos e toda a soma dos blocos representam toda essa imagem. Então, por exemplo, aqui é uma célula, aqui é um grupo, é um bloco, né? E você quer pegar a integral, que é a soma desses blocos ao longo do tempo. Então, vamos supor que é um vídeo que está filmando, está em movimento, né? Um carro em movimento. Então, você vai ter que ter um slide window que vai tentar pegar as coisas ao longo do tempo de uma forma específica. Eu vejo isso muito, por exemplo, em câmera. Na minha igreja tem uma câmera que ela tem reconhecimento facial, detecção de objetos, e às vezes ela erra bastante, mas no geral você tem essa opção de você fazer o sistema seguir a pessoa, a câmera seguir a pessoa com base na detecção de objetos de comportamento. E funciona no geral. E você poderia usar, por exemplo, o LogMap para uma coisa como o vídeo, né? O YOLO também pode ser usado. Não sei se aquela câmera ela usa YOLO ou essas versões um pouco mais recentes, né? Basicamente vai pegar uma soma de todos esses blocos, né? E aí, a explicação desse paper aqui embaixo. A Hog Maps, né, é um recurso estatístico do histograma de gradiente, que é esse histograma aqui. É obtido pela decomposição de imagens, que aí de você separar coisas da imagem, decompor, é como se você pegasse um quebra-cabeça, que representa esses blocos, você conseguir separar a parte do quebra-cabeça para você entender melhor
o todo para depois se reconstruir, né? Que é mais ou menos como funciona redes convolucionais, né? Então, a decomposição da imagem é uma matriz densa de células, e em seguida calcula um histograma de gradientes pareado para cada célula e normalizado pela sobreposição do contraste de célula local, ou seja, uma reconstrução de tudo. Basicamente isso que é um log map, né? Então você tem aqui a imagem de um cachorro, dois cachorros, né? Aí você tem um sistema de mapeamento de características, né? Aqui eles usaram esse exemplo transformada de Fourier em relação a ajudar nesse sistema de detecção, no filtro de detecção, assim como a transformada de Fourier inversa, né? Para fazer o sistema ser mais rápido, né? Para detectar as características, né? E nesse contexto, a transformada de Fourier é uma técnica que transforma dados de séries temporais em dados de domínio de frequência de valor complexo, né? Representando um sinal como uma série de ondas senoidais e cossenas. Aqui é a explicação geral da transformada de Fourier, só que ela tem várias aplicações para imagem, né? Eu já até fiz um vídeo no canal com o algoritmo da transformada de Fourier em Python. Como funciona. Então, sobre o HackMap de novo, é um descritor de features, né, usado para definir uma imagem pela intensidade de pixels. E cidades do gradientes de pixels, que é essa intensidade aqui no caso, em relação à imagem. E os gradientes definem as bordas de uma imagem, portanto a extração do feature é o mesmo que extrair as bordas, né? Então, aqui o exemplo transformado de Fourier de forma padrão, né? Então você tem aqui uma integral, tem uma função que ela, entre aspas, começa e não tem fim, né? Ela é contínua. E aí você, que é basicamente uma soma, né? De uma função que tem em conta o espaço e as funções em relação aos senos e cossenos que vão definir o formato que essas ondas têm, porque a gente está falando de frequências, né? Então aqui define as frequências ao longo do tempo. E esse esses dois pi tem a ver com a questão de rotações, correlações de senos e cossenos ao longo do tempo desse espaço que é representado pelo x, né? E você tem que pegar a derivada também disso. A derivada contínua com relação ao ponto de espaço que é mudado continuamente. Dessa forma, né? Eu não coloquei uma imagem, eu deveria colocar uma imagem mais específica, mas eu não coloquei uma imagem visual, né? Mas é mais simples de entender visualmente, né? E aqui é uma transformada de Fourier inversa que eles também usam no sistema deles, né? Nesse caso aqui, eu mostrei um exemplo usando ela para restaurar uma imagem, né? Eles têm uma imagem com qualidade ruim e você tem um processo de filtro, né, dessa imagem usando a transformada de Fourier inversa, né? E aqui você tem, por exemplo, essa transformada de Fourier inversa, que tem uma soma dupla, né? Com relação ao sistema. A questão rotacional, que é 1 sobre 4π ao quadrado, que vai ser relacionada à rotação entre senos e cossenos que são definidos por esse psi, que nesse contexto tem a ver com a forma que as coordenadas polares vão funcionar no contexto do ângulo θ. Então pensa em uma frequência, né, senoidal e cossenos, né? Estou tentando fazer com mouse, que é um continuo, você quer calcular isso ao longo do tempo. É isso. Basicamente isso. Exponencialmente. E tem aqui os problemas tryhard, né? De detecção, né? Por exemplo, de uma multidão. Que tá cada uma pessoa. Lembra que o filme com Tom Cruise, né? Missão Impossível, o 5, tentou mostrar algo assim, né? Para conseguir achar uma pessoa, uma multidão, né? E aqui tem um exemplo aqui, detectar expressões faciais ou faces que estão com overlap em uma das outras, né? Também outros problemas podem ser placas, né? Podem estar bem complexas de conseguir analisar. E outro exemplo, com o fundo iluminado, né? Ou placas também podem estar embaçadas, ou com coisas que estão atrapalhando, né? A visualizar bem. Mas no geral, embora eles tenham diversos tipos de coisas que são um problema, né? Eu que esse é um tema extremamente importante para carros autônomos, né? Então, se você puder sumarizar, qual que é o tema mais importante, além de movimentos de câmeras em igrejas, por exemplo, ou detecção de pessoas na rua, uma pessoa que fez um crime, né? Você quer detectar ela
usando reconhecimento facial que é possível, né? Uma multidão, né? Que é o caso da imagem que a gente mostrou anteriormente. O ponto é que a aplicação mais interessante é para carros autônomos, né? Porque eles precisam operar a detecção de objetos continuamente em tempo real para não atropelar uma velhinha, por exemplo. Para não atropelar vamos supor que tá nos Estados Unidos e um cervo aparece na rua. E se você continuar o carro, você vai bater nele e provavelmente você não vai machucar só o cervo, depois você pode estar num acidente. Você detectar o cervo e rápido, né? Às vezes reagir de uma forma até mais rápida que o ser humano. Então, todas essas coisas têm a ver também com interpretações semânticas, né? Por exemplo, tem vezes que uma pessoa, como eu, mas no passado, talvez hoje eu não faça isso tanta frequência, quando eu saía da escola, eu atravessava a rua correndo pra pegar o ônibus logo. E às vezes, eu nunca fui, né? Mas às vezes quando eu fui atropelado. Então, como com Tesla, às vezes vai detectar uma pessoa que passa correndo, mas sabe que ele pode continuar na mesma velocidade que não vai dar nada. Então, você tem que ter essa questão semântica também de entender. Não só reconhecer os objetos, não só segmentar o que é rua, o que é calçada, o que é árvore, o que é sol, para o sistema conseguir andar na rua corretamente, que é o que Tesla faz, né? Faz isso de uma forma bem eficiente. Além de ter questões de sonares, radares, que também agem nessa forma de detecção do ambiente ao redor, não é só reconhecimento facial, visual, né? E também outras questões. Eu não sei se o Kuma AI, que também é um sistema que transforma carros normais em carros autônomos, né? De algumas marcas, embora ele tenha mais nos Estados Unidos, você transforma o seu carro de algumas marcas em carro autônomo, né? Em questões no volante, em questões de câmeras e tal, diferentes. Também tem uma questão de detecção de objetos e tem, eu não sei se tem sonares também, e radares. É o que o Tesla usa, né? Então eu creio que uma coisa que não é robô, né? Que eu pensava quando era pequeno, cara, todo desse filme pode ter. Deu quando eu assisti o robô quando eu era pequeno, com o Smith e tal. Só que eu olhava pro carro autônomo que tem no filme, com a. Não sei se é o nome dela, da doutora lá, que tem no filme, e eu falava pra mim mesmo, pode ter qualquer coisa, mas nunca vai ter um carro que anda sozinho, né? Quando eu era pequeno, né? E hoje tem. E não é magia, né? É realmente detecção de objetos, questões com relação a radares, questões com relação a esse contexto. Principalmente de segmentação de imagem, né? E você conseguir operar um sistema que consegue andar num tráfego com muitos carros, né? E conseguir parar no sinal de pare. Você sempre tem que estar segurando o volante, né? Hoje em dia. Mas no meu robô, o volante, ele dá pra você deixar ele desaparecer, né? Ele entra dentro daquela parte da frente onde fica o volante. No filme, né? Então, na vida real, ainda você normalmente tem que segurar o volante, você não pode ficar desligado, né? Porque caso haja algum problema, você responda. Mas vai ser interessante um dia, que eu acho possível, né? Com os avanços atuais, e você ter um sistema que um dia você não vai precisar mais do volante. Talvez um dia o volante seja obsoleto, né? Você não precisa mais de volante. Até no filme do robô, a doutora fala com o personagem do Smith, né? Pra que você usa uma coisa tão primitiva quanto o volante, né? Talvez um dia isso ocorra, né? E parte disso vem dos avanços em detecção de objetos. Então é isso, até o próximo episódio.